Amém, queridos irmãos, chegamos ao sábado, primeira semana de um novo volume do Alimento Diário intitulado Deus é Amor. O título da primeira semana, Andar em Amor como Filhos Amados. E o título do sábado, Sejamos Doadores. O versículo 1 João 4,10. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, obrigado por mais um dia e obrigado pelo teu grandioso amor. O Senhor se tornou propiciação pelos nossos pecados. Fomos curados, fomos salvos pelas tuas feridas, pela tua morte. Ainda assim, até o fim, o Senhor nos amou. E continua hoje nos amando, cuidando de nós, nos dando da sua graça, da sua luz, tudo o que o Senhor tem nos dispensado, o Senhor tem nos enchido, tem nos transformado. Que até a tua volta, Senhor, o Senhor termine essa obra de transformação no nosso ser. Queremos ser-te úteis, ser os vencedores que o Senhor almeja, servos bons, fiéis, prudentes, que entregam a sua vida aos teus pés, Senhor. Esse é o nosso desejo, te servir de maneira agradável, de maneira que alegre o seu coração. Obrigado, Senhor, obrigado por tua palavra. Cada dia o Senhor nos dá a sua palavra e as coisas vão ficando mais claras para nós. Tua palavra traz a tua luz, traz o teu amor, traz o que o Senhor é. Nunca, Senhor, deixe de falar conosco. Todos os dias nós te rogamos. Fala conosco, amado Senhor. Obrigado. Jesus é o Senhor. Muito bem, queridos irmãos. O título do sábado, Sejamos Doadores. No começo do capítulo 5 de Efésios, Paulo nos diz para sermos imitadores de Deus como filhos amados. Isso é muito interessante, porque você não precisa pedir para que um filho imite o pai. O filho ele tem a mesma maneira de rir do pai. O filho tem, principalmente quando ele se torna adulto, o mesmo tom de voz, o timbre do pai. Então são características físicas. Muitas vezes você vê nos movimentos do filho os movimentos do pai. Então essas características se dão por causa do DNA, do nascimento. Ele é um filho legítimo, ele tem a vida do seu pai. Então ele não precisa se esforçar para falar igual ao seu pai, para ter os mesmos trejeitos. Da mesma forma, irmãos, nós nascemos de Deus. Essa questão de imitar a Deus, essa semana precisa ficar muito clara. Não é uma questão de você pensar o que o Senhor Jesus faria nessa situação. É uma questão de viver o Senhor Jesus, de se encher de Deus. Isso nós podemos fazer porque nós somos filhos de Deus. Então o resultado disso é que no nosso viver, aliás, vai expressar a Deus. Esse é o mistério da piedade. Então, a partir disso, nós vamos andar em amor. E aí, continuando em Efésios 5, Paulo ele diz, no versículo 2, andar em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Esse versículo é semelhante ao versículo que nós lemos de 1 João 4,10. Nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Então, note algo muito importante. O ágape, irmãos, que é o amor de Deus, quando fala Deus é amor, é ágape. Ele é diferente de qualquer outro amor humano, qualquer expressão do amor. Porque o ágape é um amor, o amor de Deus, o próprio Deus, que se entrega, que se doa. Então, o que Paulo e também o apóstolo João nos mostram? Que o amor de Deus é um amor que se doa. O próprio Deus está se doando a nós. Assim também nós precisamos também deixar que esse amor flua de nós, nos doando aos irmãos. Isso vem, irmãos, através do crescimento de vida.
Se você repara que na sua vida não há amor, não adianta você pensar assim, não, mas eu tenho muito conhecimento bíblico. Eu sei bastante da Bíblia. Eu conheço as figuras, os tipos, a história. Você entra naquilo que o Senhor Jesus falou para a igreja em Éfeso. Muito bom, vocês são bons em detectar isso, nisso, aquilo, mas o que falta para vocês é que vocês abandonaram o primeiro amor. É esse amor que se doa. Primeiramente, nós buscamos a Deus. E aí esse amor de Deus, ele flui de nós, transborda de nós. Então nós conseguimos amar com o amor de Deus. Então são sinais, como nós vimos ontem, que se você observa que isso está faltando na sua vida, é porque a ligação com Deus, na verdade, é que está fraca. Eu vou ler aqui na página 17, o terceiro parágrafo. Veja só. O amor e a graça de Deus fluem como um rio, nos alcançam e enchem de realidade o nosso viver. A partir daí, o desejo de Deus é que Ele mesmo, o próprio amor, nos encha e nos faça amar nossos irmãos. Esse amor, que não poupou seu próprio filho, está em nós e faz com que não poupemos nada para amar os irmãos. Desse modo, assim como o Filho manifestou a Deus, amando-nos e doando sua vida a nós, entregando-se por nós, Ele também deseja que esse amor seja visto e aperfeiçoado em nós. 1 João 4,12. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Ninguém viu a Deus, mas por amarmos uns aos outros, Deus está aqui porque Ele é amor e o seu amor é aperfeiçoado em nós. É importante entender isso, porque senão você perde o foco. Você pensa assim, eu preciso me esforçar para amar os irmãos. E aí fica algo que você põe na sua cabeça assim, não, eu preciso me doar. Mas você faz por si mesmo e aí fica algo cansativo, fica algo difícil. E não é isso que Deus quer. O que Deus quer é que você vá até Ele e se encha dele. O resultado vai ser esse fluir do amor, vai ser essa entrega, que não é algo que nós vamos sentir como algo extremamente difícil, como algo que nós podemos fazer a hora que nós quisermos, nós podemos controlar, é algo que vai fluir. Um rio, você não tem como ficar parando o fluir do rio. Não tem algo que você coloque que faça o rio parar. Uma torneira, você ainda consegue fechar, a água para. O fluir de um rio, não. É assim, irmãos, o fluir de Deus, da vida de Deus, do amor de Deus, da graça de Deus, que passa através de nós. Por isso que o Senhor deu exatamente o exemplo em João 7 dos rios de água viva. Agora, é importante também frisar a importância da palavra de Deus na nossa vida, irmãos. A palavra de Deus, ela traz a presença de Deus. Então, quando nós desfrutamos da palavra de Deus, e não só desfrutar, é ter um amor reverente pela palavra. O que é um amor reverente? Você busca a palavra e você tem reverência, porque a palavra é extremamente importante na sua vida. Muitas vezes, irmãos, nós damos pouca importância, pouca reverência à palavra de Deus. Porque a palavra de Deus hoje, irmãos, ela está em muitos lugares, né? Então, ela está, além da Bíblia, lógico, ela está nas redes sociais, você pode ouvir a palavra, nós temos mensagens de irmãos que compartilham a palavra conosco. Então, você vê, é muita palavra. E aí, porque é muita palavra, ao invés de nós recebermos a palavra de Deus com um coração aberto, um coração humilde, um coração reverente, a gente acaba recebendo como uma coisa que você tem todo dia e não te traz tanta importância. Acho que o melhor exemplo para a gente entender bem isso é o que aconteceu com o povo de Israel com o maná. Irmãos, o maná, ele caía do céu. Mas depois de um tempo, o povo de Israel estava chamando aquele maná de pão vil. Então, lógico que nós não vamos, em momento nenhum, falar dessa forma da palavra de Deus. Mas, ao mesmo tempo, irmãos, se nós não temos uma reverência, se nós não damos importância para a palavra na nossa vida, se nós pegamos a Bíblia, por exemplo,
uma vez, 2 vezes por semana, quando nós vamos a uma reunião, ou às vezes você vai ler um versículo, alguma coisa, se a Bíblia fica encostada, se nós ouvimos a palavra só de vez em quando, ou só quando nós vamos à reunião, isso mostra que a ligação entre nós e Deus, ela está muito fraca. Por quê? Porque falta de nossa parte a busca. O Senhor já deu o primeiro passo, irmãos. É muito claro quando fala do amor, do amor ágape, que mostra que nós não amamos a Deus. Quem amou primeiro foi Deus. E aí, por Ele amar, Ele veio em nossa direção. E para vir em nossa direção, Ele entregou o próprio Filho, irmãos. E agora, o que nós entregamos para Deus? Será que nós entregamos pelo menos o nosso tempo, a nossa reverência, o nosso coração? E por que eu estou dizendo isso? Porque a palavra, irmãos, ela traz para nós a presença de Deus, a luz de Deus, tudo que Deus é. Deus deixou a palavra física para nós, irmãos, para que nós sentíssemos com clareza a sua presença e víssemos também com clareza a direção que Ele quer que nós tomemos. Para encerrar essa parte do sábado, depois vamos começar no domingo, eu quero ler página 18, o penúltimo e o último parágrafo, que falam exatamente da palavra. Veja, como permanecer no amor de Deus? A resposta está no capítulo 15 do Evangelho de João, versículos 9 e 10. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Quem ouve a palavra de Deus com reverência e aguarda, permanece no amor. Versículo 11. Tenho-vos dito essas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. É por esse motivo que, ao recebermos o rio da graça e praticarmos a palavra, nossa vida se enche de realidade. Quando fazemos tudo isso por amor, nosso coração se enche da alegria que o mundo não pode nos dar, porque essa alegria, esse gozo vem de Deus. A palavra de Deus vem como uma ordem, como um mandamento. João 15:12. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Quando somos obedientes à sua ordem, tornamo-nos seus amigos. É o que diz os versículos 13 e 14. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Caro leitor, se fizermos o que o Senhor nos manda, praticando a sua palavra, seremos considerados seus amigos. Por isso é tão importante praticar a palavra de Deus. E essa questão do amor, irmãos, veja, ela é uma grande bússola para nós. Eu vou repetir esse ponto, porque eu acho um ponto muito importante. Quando você pode absorver toda a palavra de Deus na sua mente, você pode decorar tudo, decorar o que tem no Antigo Testamento, o que significa os livros, etc., não é? Mas, como Paulo diz em 1 Coríntios 13, se faltar o amor, você não vai ser nada. E a sua obra também não vai significar nada. Então, uma grande bússola para nós é com relação ao nosso amor para com os irmãos. Se está muito frio, por mais que você conheça a palavra, você está se distanciando de Deus. Porque o resultado dessa ligação com Deus, de Deus ser amor e ser o doador, é que nós recebemos esse amor e esse amor transborda de nós. Então esse sinal, por isso que eu digo, é uma bússola mesmo, porque não dá para se enganar nisso. Se o amor pelas pessoas, pelos irmãos, principalmente pelos irmãos, está se esfriando, você não quer mais ver os irmãos, está arrumando muita confusão, né, com os irmãos, você está se afastando às vezes da reunião, das reuniões no sentido de você consegue ficar longe dos irmãos. Desculpe dizer isso, querido irmão, mas a sua ligação com Deus, por mais que às vezes você pode dizer, não, mas eu oro, não, mas eu leio a palavra, eu conheço a Bíblia, mas essa ligação está muito fraca e está muito prestes a acontecer o que aconteceu com a igreja em Éfeso, quando o Senhor fala, você abandonou o seu primeiro amor.
Então, quando João saiu de Patmos, ele foi para Éfeso. E principalmente a primeira epístola dele é muito clara. Ele fala tanto de amor. Por quê? Porque ele quer ajudar a igreja em Éfeso a ser restaurada daquela condição de perder o primeiro amor. Porque perder o primeiro amor é perder essa ligação com Deus. E eu repito, não é uma ligação em que você simplesmente conhece toda a palavra. Porque isso até os ateus eles conhecem a palavra. É a ligação em que nós temos a reverência à palavra. Que nós buscamos a palavra porque nós amamos a Deus. E por amar a Deus, por exercitar o nosso espírito, nós recebemos de Deus tudo que Ele é. E o resultado, irmãos, transborda para os irmãos, para as pessoas. Essa é a verdadeira vida da igreja. E se eu não estou alcançando isso, a culpa não é dos irmãos, a culpa não é de Deus, a culpa é minha. Eu preciso buscar mais o Senhor, eu preciso ter mais reverência pela palavra de Deus, porque a palavra de Deus, irmãos, ela nos transforma.